Eu sou Ailton de Abreu, nós vamos gravar mais esse vídeo para a nossa edificação, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44 e 45, que disse assim: E disse mais o filisteu Davi: Venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e à besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com a espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nós vamos falar hoje sobre a batalha de Davi e Golias e trazer também para a batalha da igreja. Quando Davi e Golias se confrontaram numa guerra física, nós observamos aqui que não tinha meio termo. Ou era vencido, ou Davi seria vencido, ou seria o vencedor. Para Golias era a mesma coisa. Ou ele vencia Davi, ou era vencido por Davi. Quer dizer, não tem meio termo. Ou vence, ou é vencido. E Davi precisava de mostrar a autoridade que tinha, de Deus. O gigante Golias queria mostrar a autoridade que tinha também, e podemos dizer que a autoridade e a vitória de Golias seria a falta de confiança de Davi em Deus. Como o povo de Israel, juntamente com o seu rei, foi vencido por Golias. Não tiveram nem coragem de confrontar com Golias. Porque eles não confiavam no Deus que servia. Eles foram vencidos. Dizendo-se servo de Deus, mas não confiava na palavra de Deus, foi vencido. Davi venceu. E poderia ter sido vencido por Golias. Não porque Golias tivesse muita força. No caso, se Davi não confiasse em Deus. Aí nós vamos trazer isso para os nossos dias, para trazer resultado para a nossa compreensão. É a batalha da igreja contra o pecado, contra o mundo. Nós estamos numa batalha, a diferença que tem que lá era uma batalha física. Né? E aqui é uma batalha inteiramente espiritual. Lá era física e espiritual, porque Davi era espiritual. Porém, Golias venceu aqueles que se diziam crentes, mas não confiavam em Deus. Mas a sua vitória não foi por causa da sua força, foi por causa da fraqueza dos que não confiavam em Deus. Porque ele confiava no Deus deste século. E os que se diziam crentes não confiavam no Deus deste século, mas também não confiavam em Deus. Foi vencido. Davi venceu porque confiava no Todo-Poderoso. E aí nós observamos, trazendo para os dias atuais, a igreja está numa mesma batalha. Qual a missão da igreja? A missão da igreja é combater contra o pecado. E ela tem que ter a armadura própria. A armadura que dê condições. Davi rejeitou uma armadura aparente que Saul quis passar para ele. Ele não confiou. Foi com aquelas 5 pedras do ribeiro que simboliza Jesus Cristo, porque é as 5 letras que existem no nome de Jesus Cristo. E aí Davi venceu. E aí eu quero repetir a frase que não existe meio termo, ou é vence ou é vencido. A igreja está na mesma situação, a missão da igreja é combater contra o pecado. Juntar número de gente é importante, mas não é a prioridade que Deus deu à igreja. A igreja para Deus precisa ser diferente do mundo. Quando a igreja deixa de ser diferente do mundo, ela deixa de ser a igreja de Jesus. A igreja que é mundana, ela é do pastor, ela não é de Deus. Quando o povo desviou e pegou a adorar o bezerro, Deus falou com Moisés: o teu povo, quando a igreja vive no mundanismo, na vaidade, de roupas, de pintura, de tudo isso, e na praia, ela é do pastor. O dia que ela pega a andar em santidade, ela é de Cristo. Que coisa importante que nós temos que aprender. Deus falou com Moisés: o teu povo. Então, quando a igreja vive no pecado, ela é nossa. Porque de Deus ela não pode ser. Porque Deus purifica. E quando ela pega a viver em santidade, ela é de Deus. E aí é que é a batalha. Essa batalha, quer dizer, eu falei num vídeo há poucos dias atrás sobre a autoridade da igreja. Porque ou a igreja tem autoridade sobre o mundo, ou o mundo tem autoridade sobre a igreja. Em muitos lugares, muitas igrejas, é o mundo que já está dominando a igreja, porque já foi posto dentro da igreja. Lutero disse: desde que Deus pôs a igreja no mundo,
Satanás tem fazido de tudo para colocar o mundo dentro dela. E a igreja, se não usar a autoridade que Jesus deu para ela, fazer como o povo de Israel que perdeu a batalha para o gigante Golias e não fez como Davi, que usou a autoridade que Deus lhe deu, ela acontece a mesma coisa, não tem meio termo. Ou a igreja vence o mundo, não permitindo que ele reina dentro dela, que é o que está acontecendo na maior parte do dia de hoje, ou o mundo vence a igreja. E é fácil de saber quando ele vence. Quando ele vence é o desentendimento dentro da igreja, começa a surgir. Quando ele coloca o mundo não entra sozinho dentro da igreja, ele vem acompanhado. Desentendimento. A liderança sente-se impotente diante do problema, porque na verdade nós não temos, quem tem é a graça de Deus. E se nós perdermos a batalha para o pecado, para o mundo dentro da igreja, nós perdemos tudo. Perde os dons espirituais, batimos com o Espírito Santo desde acontecer, cura divina desaparece, e quando essas manifestações do poder de Deus desaparecem do meio da igreja, aqueles que não têm compromisso com Deus substituem essas coisas no reino de ordem espiritual por coisas fantasma que não existem, curas de mentira, como disse em Efésios, operações e prodígios, sinais de mentira, porque os verdadeiros crentes são vencidos, porque deixa de ser verdadeiro, porque é verdadeiro enquanto está lutando, trabalhando para não permitir que o mundo tenha autoridade no seio da igreja. Então, ou a igreja vence o mundo, ou o mundo vence a igreja. Não tem meio termo. Porque ali, a luta de Davi com Golias é o símbolo. Quer dizer, quando a igreja não cumpre a sua missão, né? Que não é a igreja em todo lugar, graças a Deus tem um remanescente, só que tem caído muito número de igrejas que têm combatido contra o pecado, por causa do sofrimento, das reprovações, da luta, as pessoas têm se negligenciado o combate contra o pecado, o medo, a falta de confiança nas escrituras sagradas, que é o pecado pater, pai de todos o pecado. Tem medo de ensinar a verdade, as pessoas saírem para outras igrejas, porque não acredita na fé dos crentes que está sob a sua liderança. Não confia. Você pode ficar sabendo. Se o seu líder não ensina a palavra de Deus para você igual ela é, porque ele não acredita na sua fé. Ele não acha que você é um bom crente. Porque se ele confiasse na sua fé, fazia como Deus fez com Jó. Viste lá o meu servo Jó? Aí Satanás quis pôr lá a prova, Deus falou assim, pode pôr, ele acredita em mim. Agora, quando Jesus deu a mensagem que eu sabia que as pessoas iam sair, os 60 iam sair, eles já estavam perdidos. Quem não acredita na Bíblia está perdido, mesmo estando dentro da igreja. Porque a pessoa não desvia, não é só quando sai da igreja, não. Quando sai da igreja é um desviamento declarado. Pedro disse, é melhor não conhecer do que conhecendo desviar dos santos mandamentos que lhe fora dado. O que Pedro falou? Desviado não é só o que sai da igreja, não. Aqueles que deixam de guardar o mandamento. E lá na Laodiceia, eles estavam tudo dentro da igreja, mas estava tudo desviado. Jesus estava da banda de fora, ou do lado de fora. Então, a igreja, se não cumprir a missão de vencer o gigante Golias, o gigante Golias vence ela. Um pastor me contou uma vez um sonho, já faleceu, que ele sonhou com duas moças dentro da igreja. Todas as duas moças eram conhecidas dele. Aí ele sonhou e acordou. Uma tinha engolido o monstro. E ele conhecia todas as duas moças. E a outra, o monstro engoliu ela. E quando ele acordou do sonho, ele falou assim, Jesus, não estou entendendo esse sonho. Uma moça engoliu um monstro, a outra monstro engoliu ela. Aí Jesus falou com ele assim, não, é porque uma dessas jovens vai sair da igreja e vai para o mundo. Essa o monstro engoliu ela. A outra vai ficar dentro da igreja, mas ela vai deixar de ser uma moça que anda em santidade, e vai ficar mundana dentro da igreja, quer dizer, vai ficar desviada. Essa engoliu o monstro. É que muitas igrejas estão fazendo. Não vai, fala que não vai para o mundo, mas põe o mundo dentro da igreja, não luta contra o mundo, não tem coragem, não acredita na Bíblia. Aí há poucos dias, aquele sonhou que o monstro engoliu ela, saiu da igreja. E foi para o mundo. E a outra que viu ela engolindo o monstro, ela ficou dentro da igreja, mas mudou seu comportamento, deixou de viver em santidade e passou a viver no mundanismo. E isso está acontecendo para todos os lados, quase. Poucos lados, porque é claro que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Isso não quer dizer que as igrejas não desviam, a Bíblia fala que o mundo desviou. É que Deus lutará
para sempre ter um remanescente, ou um resto. Então que Deus abençoe a todos vocês, todos nós que estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, que ou a igreja vence o mundo, ou o mundo vence a igreja, não tem meio termo. Infelizmente a gente fica triste, porque enquanto a igreja perde a autoridade que não precisava perder, porque Deus tem interesse nisso, para destruir o mundo, não permitir que ele fique dentro do meio da igreja e se entroniza dentro da igreja, o mundo entra dentro da igreja e fica tendo autoridade sobre a igreja, sobre conversas que aparentemente são muito boas. Tem muita gente criticando, né, a doutrina antiga, a Bíblia diz assim, não mudeis os marcos antigos. Nós não temos força moral para combater a doutrina antiga, porque a de hoje que está ensinando por aí, esse outro evangelho, como diz Paulo em Gálatas, não está dando certo. Se nós estivesse certo, a presença de Deus, a operação de Deus, não afastaria do seio da igreja. Isso é sinal que nós não estamos no caminho correto. E que o nosso quadrado do passado, que não sabia ler, não sabia escrever, vez nenhum nome, mas o que eles aprendiam, eles põem em prática. Nós não temos condições disso. A circunstância não nos dá moral para combater contra a doutrina que colocaram nossos pais na fé. Porque eles ensinaram a verdade da palavra de Deus e só se vê falar dos que conheceu. E o lugar que eles estão lutando para manter a doutrina dos antigos está uma bênção. É batismo com o Espírito Santo, é cura divina. Não tem tanto desentendimento no meio do povo que o mundo entra, vê uma frouxidão no meio da igreja. As pessoas, coisa tá feia. Tá feia para nós que somos homens, porque se nós colocarmos o Deus na frente e confiarmos que nós temos um general, não tem nada feio, porque não é nós que vamos lutar. Deus falou com o rei, essa peleja não é vossa, ela é de Deus. Mas quando nós queremos pelejar, nós não temos condições. Porque quando nós queremos colocar o mundo dentro da igreja, o povo é nosso, não é de Deus. Agora, a igreja em santidade, ela é de Jesus. Hoje tem muitas igrejas que elas são dos seus pastores. Por isso eles dão ceia a quem eles querem, faz o que quer, que elas são deles. E o dia que elas passarem a ser de Deus, vai ser agido como Deus quer. Que Deus abençoe a todos.